Olá, você aluno das escolas públicas de Teresina, alunos do 9º ano, sou o professor Marcos Paulo e retorno aqui com mais uma aula de língua portuguesa, tá? Na nossa primeira semana aí, está sendo divertido, não está? Nós estudarmos aí a língua, os elementos do texto. Hoje nós vamos ver tema e tese, algo que nós já vimos na segunda-feira, né? A inferência de tema dentro dos textos. Aí nós lemos alguns textos e vimos como funciona essa inferência de tema. Só que hoje, além de verificar o tema, nós vamos também ver a tese de um texto. Não se preocupe, não se perturbe o vosso coração. Nós vamos aí ver esse tema detalhadamente e nós vamos ver também essa tese detalhadamente, como que funciona a inferência desse tema e dessa tese dentro dos textos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ver a nossa habilidade específica. Nós vamos ver a habilidade D6, tá? Ponto 4, que é o nosso nível, que diz assim: inferir tema em contos, letras de música, editoriais, reportagem, crônicas e artigos de opinião. Ou artigos. Professor, vamos ver tudo isso? Não, não dá tempo de ver tudo isso em meia hora, mas nós vamos ver o central, tá? O que é essa inferência em tema, e eu escolhi um desses gêneros aí para nós observarmos isso, tá bom? E vamos ver também o D7.4, que é inferir tese em contos, letras de música, editoriais, reportagens, crônicas e artigos. O D7 é inferência de tese dentro desses gêneros, que são as formas materiais com as quais os textos são apresentados, certo? Bem, professor, eu ouvi dizer, meu professor falou lá na sala de aula, nas plataformas, enfim, que existe uma diferença entre assunto e tema. É verdade? É verdade, sim, não duvide do seu professor, não. Ele está certíssimo. Existe uma pequena diferença entre assunto e tese, tá? Mas essa diferença nem muitas vezes faz você acertar ou errar a questão, tá? É uma diferença bem tênue. Eu resolvi trazer aqui para nós relembrarmos aquilo que o seu professor fez em sala de aula com você. Bem, o assunto do texto é aquilo de que o texto trata. É mais abrangente, é geral, pode ser expresso por meio de uma palavra ou expressão. O assunto do texto, presta atenção, chega aqui, ó, chega aqui. O assunto do texto é mais amplo. Por exemplo, educação, política, economia. Então, são assuntos mais amplos, meio ambiente, são coisas mais gerais. E o tema, professor? O senhor falou na segunda-feira que o tema é sobre o que o texto trata. Pois é, eu falei, eu não estava mentindo não, presta atenção. O tema diz respeito ao desenvolvimento do assunto e vem expresso, às vezes, por meio de uma frase. O tema é mais específico. Então, o tema é sim aquilo que eu falei para você na segunda-feira, aquilo sobre o qual o texto trata. O tema é isso. Mas é porque o tema é um pouco mais específico. Digamos que é um recorte que você faz dentro do tema, do assunto que é maior. Vamos um exemplo básico, ó. Vamos supor que você está falando sobre o assunto política. Esse é o assunto, política, tá bom? Por que é o assunto, professor Marcos? Porque é mais geral, é mais amplo. E qual seria o tema? O tema não é algo mais específico? Então a gente pode recortar assim, ó, a política brasileira no século XXI. É o tema. É algo mais específico e está dentro do assunto. Deu para entender essa diferença? Então, o tema é aquilo sobre o qual o texto está falando, mais especificamente. Beleza? Deu para entender, pessoal, essa diferença? Deu? Que bom.
Além do tema, nós temos uma tese, que também vai estar presente dentro do seu texto. O que é essa tese, professor? Qual a tua tese? Você já ouviu essa pergunta? Menino, mas qual a tua tese? A tese, basicamente, é uma declaração ou proposição posta no texto, a fim de ser defendida pelo autor por meio das diversas estratégias argumentativas. E você já estudou essas estratégias argumentativas. Exemplificação, argumente autoridade, estatísticas, dentre outras estratégias argumentativas, tá bom? Então, uma tese é uma declaração, é uma proposição que você vai colocar no seu texto e que vai defender. Precisa defender? Precisa. Gente, toda tese precisa de ser defendida, tá? Se não for defendida, não é uma tese, porque a tese é a tua proposição, é a tua declaração, é aquilo que você vai defender com unhas e dentes. É por isso que nós falamos aqui sobre essas estratégias argumentativas. O seu professor falou, né, nas semanas anteriores, que essas estratégias argumentativas são usadas justamente para você confirmar sua tese, tá? Às vezes, quando nós vemos um exemplo dentro do texto, esse exemplo não está lá à toa. Aquele exemplo está lá para confirmar alguma coisa, tá bom? Quando você tem números dentro do seu texto, estatísticas, tá? Pesquisas, elas não estão lá à toa, elas estão lá para confirmar uma tese. E o que é uma tese? Uma tese basicamente é essa proposição ou declaração que você coloca dentro do seu texto e que vai defender. O que o autor expõe no texto e que esse autor defende. Beleza, gente? Deu para entender esses três conceitos bem básicos? Assunto é algo maior, é algo mais geral. O tema é algo mais específico, sobre o qual o texto está tratando, é mais específico, é mais central, é um recorte. E nós temos uma tese, que é uma declaração ou uma proposição que você vai colocar sobre o tema e que vai defender por meio das estratégias argumentativas. Deu para entender? Então faz um resuminho aí, tá? Você coloca assim em cima, ó, assunto. Aí coloca uma seta para baixo, bota tema. E bota uma setinha para baixo, bota tese, tá bom? Que aí vai organizar na sua mente essa ideia do maior para o menor, beleza? Bem, ditas essas coisas, nós vamos ler dois textos. São um pouquinho longo, tá bom? Mas fica aí no teu conforto, tá bom? Na sua cadeira, no seu sofá. Presta atenção. São dois textos bem interessantes. Você vai gostar. Um fui eu que escrevi para você, tá bom? Então, vamos aqui ver o primeiro, ó. Esse texto é um artigo de opinião, tá? O artigo de opinião, qual a finalidade dele? Nós vimos, né, na última aula, o que é uma finalidade. A finalidade de um artigo de opinião, geralmente, é apresentar e defender uma opinião sobre um tema, geralmente um tema polêmico, tá bom? E aqui é um artigo de opinião. Após ler esse texto, nós vamos ver, compreender qual é o tema e qual é a tese dentro desse texto. O que é que ele, sobre o que ele está falando e qual a tese dele sobre isso, qual o ponto de vista dele sobre isso que ele vai defender, beleza? Então vamos ler juntos o texto que diz: o poder das palavras. As palavras têm um poder tremendo. Repito com assertividade, com ênfase. As palavras têm um poder tremendo. Há palavras, esse há no sentido de haver, de existir. Existem, né? Há palavras que edificam, outras que destroem. Umas trazem bênçãos, outras maldição. E é entre essas duas balizas que a comunicação vai moldando a nossa vida. Há palavras que deviam ser escondidas num baú fechado a 7 chaves, porque não edificam, porque magoam, porque destroem. Há uns tempos fui fazer um exame médico. Após o questionário clínico habitual, a médica prosseguiu.
Agora vou fazer-lhe umas maldades. Nesse instante, o meu corpo sucumbiu e o desmaio tornou-se iminente. Ora, a palavra maldade magoou-me mais do que o próprio exame. Teria sido muito sensato ter escondido tal palavra num quarto escuro. Não teria magoado tanto. Mas voltemos às palavras amigas, as que mimam, as que confortam, as que aquecem o coração. Sabiam que podem mudar o dia de alguém com uma calorosa saudação? Bom dia, como está? Experimentem, sempre que comunicam, escolher palavras com carga afetiva positiva. Por exemplo, se substituírem a palavra problema por situação, o problema parece tornar-se mais pequeno, não parece? Ou então acrescentar adjetivos robustos, quando agradecem a alguém, obrigado pela sua preciosa, valiosa ajuda, em vez de falar só obrigado. Se queremos relações pessoais e profissionais mais saudáveis e felizes, usemos e abusemos das palavras positivas na nossa vida. E não nos cansemos de elogiar. Palavras de louvor e honra trazem felicidade, não só a quem as recebe, mas também e, sobretudo, a quem as oferece. Bem, então, como eu falei para vocês, aqui é um artigo de opinião falando, né, sobre um tema, que eu não posso dizer qual é, que é vocês que vão me dizer isso, tá bom? Eu quero que vocês analisem bem esse texto e que vocês me digam duas coisas. Qual o tema e qual a tese? Qual o tema? O que é que ela está abordando? Sobre o que ela está falando? Sobre o que ela está falando dentro desse texto? Tá? Eu quero que vocês me digam isso. E eu quero que vocês me digam também qual a tese, ou seja, qual a concepção dela, né, qual o ponto de vista dela sobre essa temática, tá bom? O que nós estamos chamando de tese, que é essa declaração, essa proposição que ela coloca dentro do texto e que ela vai defender, beleza? Então anota aí, ó. Qual o tema desse texto? Anota. Qual o tema desse... Menino, tu não tá com lápis por quê? Quando tu vier para aula, já traz o teu lápis, entendeu? Teu lápis, teu livro, teu caderno, tá bom? Anota aí, ó. Qual o tema desse texto? Se não tem, vai lá rapidinho e volta. Segunda, qual a tese desse texto? Beleza? Colocadas essas duas perguntas, vou dar aí 30 segundos. Ó, 30 tá bom. 30 segundos para você me dizer tema e tese, beleza? Começando a partir de agora. Ok, voltando aqui. Bem, e aí, vocês conseguiram resolver esse problema? Essas questões, ó. Vamos lá, qual o tema do texto? Gente, está bem claro. Olha bem em cima do texto, o título já te anuncia esse tema, já diz sobre o que ela vai falar, que é o poder das palavras. É esse o tema sobre o qual ela vai desenvolver uma ideia, o poder das palavras, tá bom? Foi isso que você colocou? O poder das palavras? Se foi isso, você acertou. É sobre isso mesmo que ela está falando. Agora, a tese. Qual a declaração que ela coloca dentro do texto e que vai defender sobre esse tema? O que foi que você colocou aí? Me diz. Não ouvi. Fala mais alto. Ah, então você acertou. Se você disse que a tese dela é as palavras têm um poder tremendo, acertou, é isso aí mesmo, tá bom? Essa é a concepção dela sobre o tema. Veja, o tema
sobre o qual ela vai falar é o poder das palavras. E qual a concepção dela? Ela vai dizer, olha, para mim, as palavras têm um poder tremendo. E o que é tremendo? É muito, né? Esse tremendo no sentido de intensidade. Tem muito poder, tem um poder grande, tá bom? Então, essa aí é a tese dela, é a concepção dela sobre o tema. Deu para entender, gente? Deu para capturar essas duas ideias de tema e tese? Não é tranquilo, não é fácil? Ó, vamos voltar aqui no texto. Logo no primeiro, bem acima, né, no primeiro parágrafo, ela já diz isso, olha. As palavras têm um poder tremendo. Pronto, essa aí é a declaração que ela coloca dentro do texto e que ela vai defender. E ela defende por meio de quê? Ela defende por meio de alguns exemplos, de algumas perguntas que ela faz, de algumas reflexões que ela vai nos levando a fazer durante todo o texto, certo? Então, essa aí é a tese sobre o tema que é o poder das palavras, beleza? Atenção, para defender a tese, as palavras têm um poder tremendo, a autora usa alguns exemplos, que é a estratégia argumentativa dela. Ela poderia usar outras coisas, livros, literatura, pesquisas, mas ela usou um exemplo, né, de quando ela foi ao médico e o médico disse que ia fazer umas maldades com ela. Ela disse que aquela palavra maldade ficou na cabeça dela, né? E aí, de fato, foi uma tortura, digamos assim. Tá bom? Beleza, gente? Vamos fazer mais um texto para nós fixarmos bem essa ideia de tema e tese. Bora fazer isso? Bem, o primeiro texto era um artigo de opinião, como eu já disse, né, que apresenta e defende uma opinião. Então, até fica mais fácil de a gente capturar a tese dentro desses textos opinativos, né, porque eles estão mais escancarados, digamos assim. Tá? Estão mais explícitos. Se você achou escancarado muito chulo, tá? Explícitos, que é mais claros dentro do texto, tá bom? Bem, o segundo texto que nós vamos ler, lembra que eu falei que escrevi um texto para vocês? Pois é. Se chama assim, a vida e a morte do meu gato cor de laranja, ou A Vida é Breve. Esse é o título do texto, não está completo, mas é uma crônica. Uma crônica faz uma reflexão, né, sobre algum tema a partir de um aspecto da realidade, de um ponto de vista, de um acontecimento da realidade, tá bom? Isso é uma crônica. O autor da crônica observa alguma coisa que aconteceu, um acontecimento, um fato, algo que ele assistiu, enfim. E aí, por meio disso, ele faz uma reflexão. Às vezes é uma reflexão mais densa, às vezes uma reflexão mais humorística, mas sempre ele tem essa ideia de refletir sobre algo, tá bom? O texto fala sobre, o próprio título já diz, né? A vida e a morte de um gato aí que morreu, a cor era laranja, enfim. E aí parte do texto assim diz. Quando eu chegava do trabalho, era recebido logo no portão com a alegria sincera dele, do gato. Mas nesse dia não me apareceu. Procurei pela caixa, não estava. Fui até a varanda, nada. Pensei, será se está pelo telhado? Não, não estava. Fui em busca pelos cantos da casa, mas não o encontrei. Me desloquei para a área externa, olhei abaixo da pia, vi um lento movimento, mas não poderia ser ele, que era sempre muito vivaz. Me direcionei àquele movimento, retirei o saco que estava sobre ele e, para minha surpresa, era o meu gato cor de laranja. Tentei animá-lo, entretanto, não conseguia nem ao menos ficar em pé. Seus olhos já não podiam me ver como antes, por estarem inchados e cheios de secreções. Chamei-o por seu nome, Laranjinha, mas seus miados não me respondem ágeis e fortes como quando me seguia pela casa. Os únicos a sentirem prazer naquela dor foram os insetos que prontamente usufruíam o sangue que se externava como as gotas doces de uma laranja. Paulatinamente, de forma lenta, comecei a tocá-lo. Cada toque era um misto de sensações, em mim e nele. Talvez assim se sintam
os cirurgiões quando tocam seus pacientes em estágio terminal. Talvez as dores que os pacientes sintam sejam como este gato, pobre gato, luta pela vida. Percebi a cada instante a insistência em viver. Sua força e determinação com que busca por mais uma respiração era o meu estímulo a ajudá-lo. Ele merece mais dias para experimentar o que esse momento roubava. Resolvi salvar aquela vida. A última parte. Retornei para dentro de casa, fui até o meu quarto, peguei meu celular e enviei uma mensagem para o grupo da família. Nela, indagava se alguém conhecia e me poderia informar o número de um veterinário que atendesse naquela triste tarde de domingo. Ninguém responde. Envio a mesma mensagem a outros grupos e alguém respondeu com um contato para quem liguei o mais rápido que pude. Os profissionais disseram-me que atendiam em domicílio, então aguardei-os. Não poderia fazer nada. Após isso, fui ver como estava a Laranjinha, mas não via sinais de melhora. Me aproximei, mas não conseguia ver mais movimentos. Com cuidado, toquei em suas patas. Meu Deus, só vejo formigas e mosquitos se mexerem. Nem miados, nem travessuras. Demorei algum tempo para acreditar o que aquela inércia significava, mas compreendi o vago silêncio. O resto era silêncio. Se eu conhecesse antes disso o quão valiosa é a vida, se eu soubesse que duraria pouco tempo, permitiria mais alguns minutos o gatinho em meu quarto. Não sabia, mas sim, a vida é breve e ela é composta de vaidades, como diz o salmista. Então esse texto eu sei que é um pouquinho grande, né? Mas aí a gente precisa também exercitar essa habilidade de leitura, tá? Bem, pessoal, quando a gente lê esse texto ele tem um tema e ele tem também uma tese. O professor tem tese em textos não opinativos? Tem teses em textos não opinativos. Há uma declaração, há opinião em textos narrativos, em textos de outras esferas também. Tá? Esse aqui, por exemplo, é um texto narrativo. O que é um texto narrativo, professor? É um texto que conta, que narra uma história. E ele está narrando uma historinha aí de um gato, né, de um gatinho que morreu, tá bom? Bem, e ele também vai apresentar uma perspectiva sobre isso, uma concepção sobre isso. Qual o tema desse texto? Qual a tese desse texto? Vamos lá? Eu quero que vocês pensem sobre isso em 20 segundos. Pode ser? Tá bom. 30, eita, mas vocês são insistentes. Pois vai lá, 30 segundos a partir de agora. Qual o tema e qual a tese? Beleza? Vamos voltar. E aí? O que foi que vocês anotaram aí? Qual o tema e qual a tese desse texto? Bem, pessoal, bem no início do texto, no título ele já diz assim: a vida e a morte do meu gato. Ou a vida é breve. Olha a palavra vida aparecendo aí, né? E aí o texto ele vai contar que um gato apareceu lá e que aí esse gato passou por algum problema e morreu, tá bom? Então, basicamente, o tema é nessa perspectiva. E ele fala depois, quando você tem aqui no finalzinho, ó, ele fala alguma coisa sobre a vida. E o texto todo, ele serve como base para essa declaração, tá bom? Ó, nesse slide aqui, a gente consegue ver a concepção dele, né, o ponto de vista dele sobre esse tema. Qual o tema? Vida, né? Vida do gato. Enfim, olha aqui o que foi que eu anotei para vocês, presta atenção. O tema do texto seria a vida e a morte. No caso específico de um gato, né? Mas eu falei para vocês no início, não sei se vocês se recordam, eu vou relembrá-los.
A crônica, ela tem por finalidade promover uma reflexão. Então, embora aqui ele esteja falando de um gato, mas para nós, tá? É a vida e a morte no geral, tá? Porque o texto é reflexivo, certo? E a tese dele, a vida é breve e a vida é composta de vaidades. Essa é a tese dele. É a declaração que ele coloca no texto sobre o tema vida, tá? A vida é breve. E toda a história, né? Toda a historinha do gato que morreu e tal, tudo isso aí serve de base para que ele confirme essa tese de que a vida é breve. Deu para entender, pessoal, o que é essa tese? É uma declaração, um ponto de vista apresentado no texto e que precisa de ser confirmado, tá bom? E o tema é aquele sobre o qual eu falo. Atenção, para defender a tese, o autor usa, né, algo que lhe aconteceu, como eu já disse. Em resumo, hoje nós vimos o tema e a tese de textos, tá? Inferência de tema e tese em textos. Acharam difícil? Não é difícil não, tá, gente? Com a prática, a gente vai aperfeiçoando essas habilidades aí, beleza? Então, muito obrigado pela acolhida da primeira semana. Obrigado mesmo. Me senti aí com vocês, dando uma aula de reforço. Fiquei muito contente. E agora é perseverar até o final do ano, que a gente vai ficar juntinhos aprendendo sobre língua portuguesa. Beleza? Um abraço a todos, bom final de semana e até mais.